Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense, da agricultura familiar e do turismo rural. Um programa feito para você, produtor e amantes desse que é o programa pioneiro do segmento rural da televisão maranhense. Um programa feito para a família, para todas as idades. Vamos conferir o que preparamos para você. A fruticultura no Brasil tem tomado dimensões gigantescas. Em São Domingos do Azeitão, produtores de soja aproveitam a janela do plantio para dar início à safra. As notícias do circuito de vaquejada da grande ilha de São Luís. O Maranhão Rural já está no ar. Começamos o programa já lembrando que estamos todos os domingos aqui na TV Difusora às 10 horas da manhã e simultaneamente em nosso canal no YouTube. Estamos também transmitindo mundialmente pelas parabólicas digitais do canal 3665, a TV Milagro Brasil. São 56 milhões de receptores Brasil mundo afora. Veja aonde o Maranhão Rural é transmitido. Egito, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Jordânia e Líbano. Queremos agradecer a audiência fiel e multiplicadora Brasil mundo afora. Passamos pelas parabólicas da TV Milagro Brasil todos os domingos, 6h30 da manhã, com reapresentações segundas, quartas e sextas, 6h30, terças, quintas e sábados e à tarde, às 16 horas. Não deixe de nos acompanhar. E vamos dar continuidade ao nosso programa, está repleto de coisa boa. A fruticultura do Brasil tem tomado dimensões gigantescas, graças ao incremento produtivo de produtores que consociam suas atividades em diversas culturas. Essa semana, visitamos um destes produtores que acredita na fruticultura, a despeito da sua especialidade ser em reprodução de cavalos de quarto de milha. Ele está investindo também na produção de abacate e limão da variedade Tahiti. Veja na reportagem de J. Rodrigues. A produção brasileira de frutas ultrapassa as 41 milhões de toneladas e ocupa, em média, 2,6 milhões de hectares em todo o país. Ou seja, apenas 0,3% do território nacional são ocupados pela fruticultura, diante dos 7,8% ocupados por lavoura. Apesar de ser ainda considerada pequena, a produção de frutas nacional vem crescendo consideravelmente. Em 2021, a atividade frutícola empregou 193,9 mil trabalhadores formais, um aumento de 9% em relação ao ano de 2020. O número de trabalhadores na fruticultura em 2021 corresponde a 11,5% do total de postos de trabalho na agropecuária. Esse crescimento considerável se deve ao incremento de produtores de outras atividades do agronegócio, que veem na fruticultura uma forma rentável na agregação de valores. Nessa fazenda, por exemplo, localizada a 5 quilômetros do centro de Balsas, no sul do Maranhão, um exemplo clássico de como se expande esse conceito de produção. A área total é de 164 hectares às margens do rio Balsas, ou seja, 2.200 metros banhado pelo rio. Um detalhe interessante aqui é que o proprietário é especialista na reprodução de cavalos da raça quarto de milha e tem uma paixão herdada do pai pela fruticultura. O Assis Miranda é um desses típicos produtores aqui do sul do Maranhão. Além da paixão por animais de elite, animais de porte, ele também é fruticultor. Assis, você é um apaixonado por cavalos quarto de milha, por animais de ponta, animais de elite, mas também um apaixonado por fruticultura, né? Na verdade, os dois, né? O Niro é uma junção, né, de um lazer, né, também, e a fruticultura é nosso ganha-pão, né? Isso aí também já estou herdando, né, do meu pai, dos meus avós. Da paixão por cavalos para uma fruticultura sustentável, com cerca de 3.000 pés de limão, 1.800 já em produção.
e 1.400 pés de abacate de 5 variedades. Como a área é toda irrigada, já foram colhidos daqui várias safras de mamão e maracujá. E os investimentos agora são nessas duas novas culturas, o abacate e o limão. Nós já vamos para 7 anos, né? Desde o início da implantação da lima ácida Tahiti, né? E também agora com recente, né? Com o abacate, né? A gente fez todo um estudo de mercado, viu todo o nosso mercado interno aqui de Balsas e a gente optou também, há 2 anos atrás, meu pai fez uma viagem em Minas Gerais em busca de mudas de abacate, né, para a gente incrementar aqui também na nossa fruticultura. Olha como é que tá a carga desse limão aí, velho. O produtor nos apresenta a área da fruticultura. Nessa aqui, por exemplo, são cerca de 3.000 pés de limão. Nós já tem limão com 6 anos de idade, nós temos limão com 3 anos e meio, quase 4 anos de idade também em produção. E temos um limão mais novo um pouco que está apenas com 1 ano e meio, né? Que esse aí vai começar a colheita dele a partir de 1 ano e meio. Ou seja, 3 anos, né, para o limoeiro começar a produção dele. Um detalhe importante do limoeiro são os tratos culturais, como o espaçamento entre plantas, o sistema de irrigação e a adubação. Você tem que planejar a partir do espaçamento. O espaçamento é que vai dirigir como que vai ser o restante da cultura, né? O restante do início aqui até o final do projeto. A gente fez aqui um espaçamento 6x6, né? Para as plantas poder respirar mais, pegar mais sol, porque tem uns espaçamentos mais densos também. Mas a gente optou no espaçamento mais amplo, né? Para justamente ter mais uma melhor conduta da planta mediante o espaçamento. A adubação também é importante, né? O detalhe da adubação, aqui a gente usa a festa irrigação, né? Praticamente a gente está colocando um soro na nossa veia, a gente usando a festa irrigação, a gente está nutrindo a nossa planta com mais velocidade e com todos os nutrientes de uma forma mais fácil, que no caso é via água, né? Ela vem pelo cano e passa pelos micros aspersores numa velocidade mais rápida do que a gente jogar manual. A poda das plantas é outro detalhe a ser observado. O processo é fundamental para uma boa produção. Fora os tratos culturais em relação à adubação, a poda também é de fundamental importância na fruticultura, né, Assis? Sem dúvida. A poda, ela tem os brotos ladrões, né? A planta ela tem os brotos ladrões que suga os nutrientes que a gente joga na terra. A gente fazendo essa poda, né, com primeiríssima qualidade, a gente também tem pessoas aqui que a gente ensina, né, a forma certa de fazer para não tirar também galhos exagerados, né? Aí a gente fazendo essa desbrota desses galhos, desses brotos ladrões, né, fazendo também com que a planta ela pegue o sol mediante, né, a luz solar, ela vem ter o meio dela, né, pegando o sol, que é para justamente ajudar na ventilação da planta, a planta respirar melhor. Nessa planta, em plena produção, fica fácil explicarmos o que estamos falando. A planta foi podada, está em fase de produção e, ao mesmo tempo, de floração. Essa planta ela confirmou tudo o que a gente falou anteriormente, né? Foi feita a poda, né, interna dela, que é para justamente os raios solares pegar no interior da planta, né? E foi feito também os brotos ladrões, foi tirado também. E com isso já veio a frutificação, igual nós estamos vendo, um pé super carregado de limão Tahiti. Por outro lado, também já florando, né? E o detalhe, essa poda ela chama, ela faz com que a planta também se motive a vir uma floração, né? Isso aí é o detalhe da poda. Agora tem algum segredo na hora de colher o limão? Até facilita quando se poda o interior da planta, né? A poda também tem esse fundamento na hora da colheita. Facilitar o nosso pessoal entrar debaixo da planta, né? Para poder colher aqueles frutos que estão meio escondidos, né? Se essa planta não tivesse passado por um processo de poda, com certeza os frutos iam estar escondidos e o pessoal não ia ver. Além de facilitar a colheita, a variedade é o Tahiti, uma das mais consumidas por ser rico em suco e não tem sementes. Assis, agora essa variedade Tahiti aqui, ela tem um diferencial. A quantidade de suco e não tem sementes, né? O detalhe da limaça Tahiti é isso. Ela não tem semente e facilita, né, na hora dos drinks, na hora de fazer o suco, né? Na verdade, a dona de casa. Tudo isso aí facilita. É um limão que não tem semente e sem falar da quantidade de água que tem dentro dele. É o mais consumido? É o mais consumido no Brasil e no mundo inteiro. Vamos abrir uma aqui para a gente mostrar para os telespectadores como a comprovação.
Quando corta, a gente começa. Na verdade, já começa, ele tem a obrigação de sair água já do início do corte. Sinônimo que é um limão com bastante água. Semente, né? zero e semente. Zero de semente. E sem falar dessa água, dessa quantidade de água na limaça Tahiti. Isso que é importante para nossa cultura. Tem que ter água, senão não tem qualidade. A colheita é manualmente 3 vezes por semana. Ao todo, são colhidos cerca de 2.000 quilos do fruto. Assis, tem algum segredo na hora da colheita do limão? Como é que é feita essa colheita? Qual é o ponto certo de colher o limão? Quando se sabe a hora certa de colher o limão? Na verdade, tem segredo sim, né? Isso aí a gente repassa para os nossos colaboradores, né? Como que tem que ser o limão no momento de colher. O detalhe é o limão tem que ser um limão liso, né? E que já tenha já um tamanho, né? Do tamanho acima da bola de gude, né? Que a gente chama. E não pode ser um limão rusgoso, que esse limão ainda ele não terminou o processo de amadurecimento dele. E o que a gente exige é um limão liso, porque para chegar na prateleira o cliente gostar desse limão. Já a área de produção do abacate são 4 hectares consorciado com mamão em fase final de produção e limão. Assim, já a área do abacate, a gente observa que é consorciado, né? Tanto o mamão, o limão e o abacate para aproveitar a irrigação, né? Justamente. Além do aproveitamento de área, né? A gente também está aproveitando a irrigação. A água está sendo usada para molhar 3 culturas, né? Nesta área. No caso, o mamão, que já colhemos, estamos já no final da colheita do mamão. Aí agora vai entrar o limão e o abacate, né? Numa área só, na mesma área, né? Nessa área foram plantados 1.000 pés de 5 variedades. Assis, quantos pés de abacate vocês têm aqui, já em plena produção? Em plena produção, né? Nós estamos aqui com 1.000 plantas de abacate, né? E o detalhe, com 5 variedades de abacate, em apenas 4 hectares de abacate. O total de 1.000 plantas. A gente, quando a gente trouxe, né, as mudas de Minas Gerais, veio 1.400 plantas. A gente plantou nesta área aqui 1.400 plantas, foi em outra fazenda nossa. Não muito diferente do limão, os tratos culturais do abacateiro também incluem entre os detalhes a poda. Igual a todas as fruticulturas, né? O limão, o abacate, a manga, né, ela precisa, né, fazer o trato cultural com a poda. Não é diferente. A poda também é constituída fazendo a parte interna, né, que é para entrar ventilação e sol na parte interna da planta. E além também disso, as galhas que vão para o chão, a gente também tem que podar elas. Aqui no momento a gente não podou elas porque, como podemos ver, estão carregadas de fruto. Mas depois que a gente fazer a colheita desse fruto, a gente vai passar pelo processo de poda nelas também. Um abacateiro como esse chega a medir 10 metros de altura. Como na fruticultura são planejados, as plantas têm que ficar com uma altura média de 3 metros. Assim, uma planta como essa, como um abacateiro como esse aqui, chega a medir a quantos metros de altura? E qual é o tamanho ideal também para que ele seja bem aproveitado numa fruticultura? Na verdade, o abacate ele chega até 10 metros, 12 metros de altura, né? Mas no caso com a fruticultura padrão, né, que a gente exige aqui é com 3 metros. Até porque a gente plantou bem densado, né? Aqui a gente plantou no espaçamento 5x5, né, em consórcio com o limão. Então, para poder obter êxito, né, nessa cultura aqui, no abacate e nessa área aqui, a gente tem que fazer uma poda, né, com 3 metros de altura. Que é para essa poda, ela vai ajudar em quê? Na colheita, ela vai ajudar nos tratos culturais, que é as pulverizações que a gente faz, né, foliares, fungicida, inseticida, e sem falar, né, da colheita, né, que o pessoal vai colher na parte de baixo. Bem fácil, né, a colheita do abacate. Com uma altura considerável de excelência, a colheita do abacate é feita manualmente. Uma planta como essa chega a produzir cerca de 100 quilos de frutos por ano. Assim, uma planta como essa aqui, podada, com os tratos culturais adequados, chega a produzir quantos quilos de fruto por safra? Na verdade, como é o primeiro ano de safra, né, desse abacate, está início de produção, é a média de 100 kg, né, por pé. Mediante a cova,
a copa dele também, né? Quando tem uns abacateiros com a copa menor, esse vai produzir um pouco menos, mas o abacate padrão é na média de 100 quilos de abacate por ano, né? Outro detalhe bem observado por nossa equipe foi em relação ao ponto certo de colher o fruto. O ponto certo da colheita do abacate é a gente diferenciar, né? Na verdade, o abacate, quando ele está com a cor bem escura, o verde bem escuro, com essas pintas ainda meio amarelada, né? Ele não está em fase ainda de amadurecimento, né? Esse abacate é descartado para a colheita. Já esse aqui é um abacate da variedade Margarida, esse aqui é um abacate da variedade Fortuna. Já a variedade Margarida, esse abacate está no ponto de colheita, por quê? Ele já clareou a casca, né? Ele já está um verde claro, certo? E sem falar dessas pintinhas, né, marronzinhas. Isso aqui caracteriza, né, um abacate no ponto de colheita. Ele sendo colhido nesse ponto aqui, quantos dias ele já está no ponto de consumo? É um abacate que ele pode passar até... na prateleira ele aguenta 10 dias, né? O cliente pode levar ele tranquilo, vai passar aí 10 dias para amadurecer. Tem um detalhe importante, que quando o consumidor vai no supermercado, ele costuma pegar o abacate que já está com a casca preta, né? Uma casca escura, né? Justamente. Aí, pegando esse abacate com a casca mais escura, com essas pintinhas mais marronzinhas aqui, com certeza ele vai passar o quê? Uns 3 a 4 dias para amadurecer esse abacate na casa do cliente. Nessa outra área, o projeto arrojado do fruticultor é para expandir a fruticultura. Será investidos nas culturas de abacate e mamão formosa. As covas para o novo projeto já estão sendo preparadas. Detalhes que vocês verão numa outra oportunidade. De acordo com o produtor, tanto o limão produzido na fruticultura quanto o abacate tem mercado garantido na região. E graças a Deus o mercado a gente tem e tudo que é produzido aqui é direcionado direto para o supermercado local da cidade. Assis, obrigado por receber a nossa equipe aqui. E o Maranhão Rural recebe hoje socorro de Maria Lucena de Imperatriz. Ela está aqui em São Luís para a segunda edição da Grande Vaquejada da Ilha. Ô Socorro, seja bem-vinda ao Maranhão Rural. Obrigada pela oportunidade. Gratidão. 2 parques tradicionais organizando o Parque João e Maria e Parque J. Lucena. Essa vaquejada promete, né? O que os amantes da vaquejada podem esperar da edição 2022? Primeiro, uma grande premiação, né? Que vai ser mais de 400 mil, um carro e motos. E já inicia agora, né? Dia 30 a dia 4, a primeira, que é do João e Maria. E a do Parque J. Lucena começa dia 7 e finaliza dia 11. Olha, essa é uma edição sensacional da Grande Ilha de São Luís, congregando São Luís, Ribamar, Passo, Raposa. Então está todo mundo convidado. Mas tem uma novidade também, hein? Tem. Esse ano, né, nós estamos trazendo aí um show gospel, né, um jeito de louvar e de adorar a Jesus com forró, com vaquejada, né? Convidamos todos os amantes de Jesus também para estar nessa noite conosco, né? Olha, os nossos irmãos católicos e evangélicos todos estão mais que convidados. Atrações maravilhosas que você está acompanhando com a gente, então é imperdível. Como é que as pessoas podem participar? Inclusive, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível? No dia 8, no dia 8. O show gospel, 1 quilo de alimento, para a gente fazer uma obra social com o município, né, as famílias carentes do município de São José de Ribamar. E falando nisso, né, a prefeitura, nossa na gratidão. Pessoa Dr. Julinho, né, o prefeito, nos acolheu, nos abraçou, junto com os secretários, todos estão fazendo um apoio para que realmente seja uma grande vaquejada, né? Porque você sabe que coisas grandes a gente não faz só. Não tem né? como. E são pessoas, e pessoas maravilhosas, na pessoa
dos Flávio secretários. Chocolate, Isso, comandante Araújo, é uma simpatia de pessoa. José Antônio. José Antônio. E outros que também estão de mão dada para que esse evento seja magnífico. É um trabalho né? feito de muitas mãos, de muita gente, né, envolvida nos bastidores. A nossa primeira-dama também, doutora Giovana, ela está lá com uma feira. Olha, acho que vai ser uma novidade também, uma né? novidade. De artesanatos construído pelos moradores do município. Vão estar presentes também na nossa que legal. vaquejada. São múltiplas atrações, inclusive as crianças vão ter um espaço também para se divertirem, né? Sim, tem o lugar, né? Criança é família. E essa é uma vaquejada para a sua família ir lá, participar, celebrar momentos, experiências maravilhosas. E aí nós criamos um espaço também para as crianças, né? Se divertirem. Vaquejada Kids. Pessoal, todo mundo convidado, viu? Socorro, muito obrigado por estar aqui no Maranhão Rural. A gente vai para o intervalo e volta já, trazendo muito mais do Maranhão Rural. Cavalos selados, vaqueiros prontos, boiada selecionada. Prepare-se, vem aí. Circuito de vaquejada da ilha. São Luís do Maranhão ganha um grande circuito de vaquejada com mais de 438 mil em prêmios, incluindo 3 motos 0 km para os campeões dos campeões das categorias profissional, amador e aspirante. Serão 2 etapas de muita emoção e boi no chão. Do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, acontecerá a primeira etapa no Parque João e Maria, que conta com uma estrutura diferenciada e noites de grandes atrações. E dos dias 7 a 11 de dezembro, será a grande final no Parque J. Lucena, onde terá a disputa mais esperada para os campeões dos campeões. Além de um mega show na noite de sábado para todo o seu público. Não fique de fora, venha correr e desfrutar deste grande circuito. Circuito de vaquejada da ilha. Ô Zé, onde eu compro todo esse material aqui? Pisos, tintas... Tem lá no centro elétrico, é E lógico. material hidráulico, louças, metais... No centro elétrico, é lógico. E material elétrico? Ô, doutor, no centro elétrico, é lógico. Ô Zé, essa obra aqui vai ficar pronta essa semana, né? É lógico. É lógico que você já sabe. A maior variedade em pisos, tintas, hidráulica, elétrico, louças, metais e muito mais é no Centro Elétrico. Há 99 anos, sempre a melhor solução. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbense. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade. Tem nome, pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. A Federação de Agricultura e Pecuária do Maranhão, FAEMA, desenvolve campanha junto a parceiros para o combate à febre aftosa sem vacinação no estado. Acompanhe a entrevista com o presidente Raimundo Coelho e com o assessor especial da instituição, César Viana, sobre esse assunto e outros relacionados a políticas de melhoria para o setor rural. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, por solicitação do Sindicato Rural de Imperatriz, realizou uma reunião aqui na casa com diversas entidades. Durante a reunião se discutiu 3 preocupações básicas do momento. A questão da insegurança jurídica em função de movimentações do MST e invasões já realizadas e outras invasões previstas. Também discutimos um tema muito presente, que é a questão da febre aftosa no Maranhão, onde nós pleiteamos, através de um projeto, Maranhão livre de febre aftosa sem vacinação. Nesse sentido, houve algumas articulações com pessoas, produtores rurais, inclusive próximos do governo, e a partir dessas conversações recebemos aqui a presença do gestor-geral da GED, o Cauê, que já nos mostrou vários passos que está se dando
inclusive buscando parcerias com entidades rurais, para que a gente possa avançar em alguns itens exigidos pelo Ministério da Agricultura, para que possamos ficar livres da febre aftosa sem vacinação. A Federação da Agricultura está num momento importante nesse projeto, solicitando que o Maranhão saia junto com o Pará. Inclusive, o Maranhão está presente nas comissões e câmaras que discutem a nível regional e a nível estadual, inclusive assumindo a presidência da comissão estadual, aliás, da comissão regional. Também uma outra preocupação que nos aflige são as questões ambientais. Realmente é necessário reestruturar a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de que ela possa ter mais agilidade, que os processos sejam mais rápidos para conceder licenciamento para os investimentos no setor agropecuário, visto que todas essas condições, todas essas dificuldades para se conseguir um licenciamento, isso gera preocupação, isso gera desestímulos ao investimento. E o Maranhão tem a pecuária, a agropecuária, o setor rural, como um setor produtivo que mais cresce, é o setor que mais se desenvolve, é através da exploração agropecuária, com tecnologia, com conhecimento que nós podemos avançar. E nós aqui da Federação da Agricultura, nós temos o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar está agindo tanto em formação profissional rural, cursos de pouca duração para desempenho melhor dos trabalhadores rurais junto às suas propriedades e às propriedades dos produtores rurais. E também estamos levando a TEG, a assistência técnica gerencial. E isso é um fator importante para que se aumente a produtividade nas áreas produtivas, nas unidades produtivas. Aumentando essa produtividade, aumenta a produção, aumenta o volume de produtos comercializados, com certeza aumenta a renda e também os impostos que alimentam as políticas públicas no estado do Maranhão. Por essa razão, nós estamos construindo juntos, essas entidades e a Federação da Agricultura, uma pauta a qual nós vamos apresentar ao governo do estado em breve. A pecuária bovina no estado do Maranhão representa um segmento extremamente importante para a renda do nosso produtor rural. Ela é importante porque tem um plantel, um estoque na ordem de 9 a 10 milhões de cabeças. Ocupa uma área 8 vezes maior do que a ocupada pela agricultura, mais de 20 milhões, mais de 20% da superfície do estado. Mas é importante também porque a produção da pecuária maranhense, e a produção é medida através da carne, do boi gordo, do garrote, do bezerro, é maior do que o consumo interno. Então nós somos um estado que tem um excedente que tem de sair, um excedente exportável. Nossa produção bovina é maior do que o consumo interno. E nós temos, por outro lado, uma doença que traz prejuízo extremamente grande na pecuária de qualquer região do mundo. O programa de erradicação da febre aftosa é um programa mundial. Todos os estados, países onde permanece a febre aftosa, eles são isolados do comércio internacional, do comércio local, do comércio regional. E nós não podemos ficar isolados, já que nós somos um estado que dependemos do mercado externo, diferentemente de outros estados do Nordeste. Em função disso, a FAEMA, como legítimo representante dos produtores rurais, ela tem a obrigação de cobrar dos órgãos, ela tem a obrigação de fiscalizar as entidades estaduais e federais, mas tem também a obrigação de colaborar. E nesse sentido da colaboração, nós elaboramos aqui na FAEMA, ainda em março desse ano, uma proposta, chamando Proposta Maranhão Livre da Febre Aftosa Sem Vacinação. E colocamos o nome fantasia assim, mais vigilância, para ficar de acordo com os programas do governo Flávio Dino.
E esse projeto, essa proposta foi encaminhada ao governador Flávio Dino em março desse ano, e ela contemplava um recurso no montante de 3,2 bilhões de reais, que não seriam destinados para a FAEMA. Esse dinheiro, pleiteado pela FAEMA, será destinado para a GED. Por quê? Porque a GED é que é o órgão executor da campanha da febre aftosa. E nós, em relação à febre aftosa, temos claramente dois grandes objetivos. Um objetivo de curto prazo, de curtíssimo prazo, que é a execução do plano estratégico de erradicação da febre aftosa, que é o plano criado pelo Ministério da Agricultura e executado pelo Estado. A execução desse plano, o plano, como o nome diz, é um instrumento de planejamento que tem temporário, ele tem começo e tem fim. Então nós temos até 2024 de cumprir o plano e tirar o Maranhão na zona de febre aftosa com vacinação para a zona de febre aftosa sem vacinação. Mas temos também um objetivo de longo prazo, que é um objetivo ligado às instituições, é um objetivo ligado basicamente à GED. É por isso que nós nos preocupamos com a GED. E nessa proposta inicial nossa, nós previmos a alocação de recursos para fortalecer a barreira com o estado do Piauí, não só fortalecer, mas modernizar a barreira, porque é o local mais frágil de comunicação do estado do Maranhão com o restante do Brasil. Então, nós temos esse objetivo bem claro, de curto prazo, que é sair da zona de vacinação para entrar na zona sem vacinação. E temos o objetivo de longo prazo, que é a vigilância sanitária. E quando a gente fala em vigilância sanitária, nós estamos falando em vigilância sanitária ativa, que é executada pelo órgão executor no Estado, que é a GED, que nós queremos forte, competente e motivado, como a vigilância passiva, que é aquela responsabilidade do nosso produtor, é aquela responsabilidade que nós temos o dever, a obrigação de conscientizá-lo da importância dessa vigilância. E outros instrumentos que nós estamos utilizando de respeito a um aspecto mais regional e nacional. Hoje, a FAEMA preside a Comissão Coordenadora Regional de todo o Nordeste, do Bloco do Nordeste, de combate à febre aftosa. Nós temos a presidência dessa comissão. E dentro dessa presidência, nós estamos tomando medida no sentido de que todo o Bloco do Nordeste seja livre de febre aftosa. Mas nós também, enquanto FAEMA, participamos representando o Bloco do Nordeste na equipe gestora nacional. E lá na equipe gestora nacional, nós começamos o trabalho no sentido de que a gente saia dessa zona junto com o Estado do Pará. Por que junto com o Estado do Pará? Porque nós temos uma identidade do ponto de vista da produção, nós temos identidade do ponto de vista do tamanho do rebanho, mais com o Pará do que com o Nordeste semiárido. Enquanto o Nordeste de Alagoas até o Ceará, até o Maranhão, constitui o Bloco 3, apenas o Maranhão é um estado que tem excedente, os demais estados eles não têm excedente, eles são absorvedores de gado da produção pecuária. Então essa identidade com o Pará fez com que a gente tenha mantido um relacionamento muito forte da GED com o Pará, com a nossa colaboração, com a nossa participação decisiva nesse processo e temos pleiteando, e vamos pleitear que a gente saia junto do Estado do Pará, por ser o Estado que a gente tem maior identidade do ponto de vista da pecuária de corte aqui na região norte e nordeste. Então essas são as nossas propostas, esses são os trabalhos que a FAEMA, estão desenvolvendo nesse momento, e nós temos perfeita consciência que nós vamos ter que sair por uma questão de sobrevivência da nossa pecuária. Nós não podemos ficar fora da zona de livre da febre aftosa sem vacinação. Precisa de qualidade e resistência para cercas e currais? O eucalipto ideal para o seu projeto é o Supreme, um produto Vital Agro. Através do elevado padrão de tratamento, o eucalipto tratado Supreme é a melhor opção para o seu projeto. Ele é ideal para construir ou renovar as cercas e currais da sua fazenda. O Supreme tem garantia e durabilidade, com excelente relação custo-benefício para o seu bolso. E o melhor, é o único no mercado com garantia de 18 anos.
Faça já o seu pedido pelo telefone 98 984 74 2520, 984 74 2520. Acompanhe a Bital nas redes sociais, @eucalipto.supreme. E veja no próximo bloco. Em São Domingos do Azeitão, produtores de soja aproveitam a janela de plantio para dar início à safra 2022-2023. Não saia daí, o Maranhão Rural volta já! Cavalos selados, vaqueiros prontos, boiada selecionada. Prepare-se, vem aí. Circuito de vaquejada da ilha. São Luís do Maranhão ganha um grande circuito de vaquejada com mais de 438 mil em prêmios, incluindo 3 motos 0 km para os campeões dos campeões das categorias profissional, amador e aspirante. Serão 2 etapas de muita emoção e boi no chão. No dia 30 de novembro a 4 de dezembro, acontecerá a primeira etapa no Parque João e Maria, que conta com uma estrutura diferenciada e noites de grandes atrações. E dos dias 7 a 11 de dezembro, será a grande final no Parque J. Lucena, onde terá a disputa mais esperada para os campeões dos campeões. Além de um mega show na noite de sábado para todo o seu público. Não fique de fora, venha correr e desfrutar deste grande circuito. Circuito de vaquejada da ilha. Ô Zé, onde eu compro todo esse material aqui? Pisos, tintas... Tem lá no Centro Elétrico, é E lógico. material hidráulico, louças, metais... No Centro Elétrico, é lógico. E material elétrico? Ô, doutor, no Centro Elétrico, é lógico. Ô Zé, essa obra aqui vai ficar pronta essa semana, né? É lógico. É lógico que você já sabe. A maior variedade em pisos, tintas, hidráulica, elétrico, louças, metais e muito mais é no Centro Elétrico. Há 99 anos, sempre a melhor solução. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumben. Seu rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade. Tem nome, pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. E para você, produtor, que quer receber informações de como ser mais inovador no seu empreendimento rural também, seja você pessoa física ou jurídica, o Sebrae está sempre pronto para ajudar. Agende um atendimento na unidade do Sebrae mais próxima de você pela Central de Relacionamentos com o Cliente no 0800. 0800 570 0800 ou amplie o seu conhecimento acessando inúmeros conteúdos digitais no portal sebrae.com.br. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Em São Domingos do Azeitão, aqui no Maranhão, produtores de soja aproveitam a janela do plantio para dar início à safra 2022-2023. Acompanhe na reportagem de Rogério Souza. A soja é uma cultura com importância relevante para o agronegócio brasileiro, principalmente por ser a leguminosa mais consumida no mundo, fazendo assim com que a oleaginosa seja exportada pelo Porto do Itaqui para diversos países consumidores. O estado do Maranhão está entre os 10 maiores produtores do Brasil e é o segundo maior produtor da região Nordeste, atrás apenas da Bahia, que junto ao estado maranhense integra a região do Mato Piba, que se estende por mais 2 territórios do Brasil, Tocantins e Piauí, que formam a maior fronteira agrícola produtora do grão no país. A
A produção de soja no país é tão importante para o agronegócio que, de acordo com a Conab, a safra 2022-2023 deve atingir 312,4 milhões de toneladas no Brasil. Um recorde que supera a safra 2021-2022 em 41,5 milhões de toneladas, aumentando também a área de produção em 2,9% em relação ao ano anterior, chegando a um total de 76,6 milhões de hectares. E é a região sul do estado maranhense que mais produz a oleaginosa, tendo como referência o município de Balsas. Mas foi em São Domingos do Azeitão, distante 193,2 quilômetros do município, que fomos acompanhar o planejamento do cultivo da soja, dentro de um calendário de semeadura que teve início em outubro e se estende até no máximo dia 15 de dezembro. E a primeira propriedade que fomos conhecer no município foi a Fazenda Nobre. E é nessa etapa que nasce a safra 2022-2023 da soja aqui na propriedade. Depois da preparação do solo, vem a mistura da semente com um adubo na plantadeira, que segue direto para o solo. A tão famosa janela de plantio, se respeitada, evita perdas de até 6 sacas por semana no fim da safra. E assim tem sido feito na propriedade de Elton André Toniasso, conhecido como Gordo, proprietário da Fazenda Nobre, que iniciou as atividades há 25 anos. E hoje, com uma área total de aproximadamente 2.400 hectares, dá início a uma nova safra, com uma área de mais de 1.200 hectares já plantados. Aqui começa tudo, né? Vem as máquinas, eu preparo o solo, utilizo uma técnica de palhada em cima da agricultura. Conta pra gente como é que nasce essa safra 2022-2023, nesse processo que se inicia. Hoje nós aqui somos um grupo familiar, gerenciado pela minha família, minha filha, minha esposa, meu filho, meu genro. Nós temos outras atividades, nós temos transporte, estamos inaugurando uma clínica em Balsa também. Então nós estamos dentro de um contexto, sai tudo daqui. Esse que tu viu aí é um perfil de solo, é palhada, depois vem o soja, depois do soja vem o milho, safrinha, aí continua aí, vem a palhada do milho, braquiária, gado, eu tenho também gado aqui, tudo nós produzimos na fazenda. E é difícil hoje ter uma fazenda familiar, né, tocada pela família. E a nossa fazenda, graças a Deus, é tocado pela família e tá dando certo. Hoje o estágio do soja tá bom, agora vamos depender de que chova de novo para nós continuar o plantio de novo. E aqui que começa tudo, né? Nós estamos sempre atrás de máquina, porque a nossa janela aqui é muito pequena. A janela que a gente fala de plantio, né? 20 dias, 30 dias o máximo. E quem planta safrinha, quem tem outras culturas, que nem eu, planto milho, feijão, arroz eu não planto. Tenho gado, tenho outros alimentos que a gente produz. Então a gente depende muito do dia a dia. Então, às vezes nós temos que plantar até meia-noite, muita máquina. Então o agricultor se prepara. Hoje nós estamos até com dificuldade de adquirir máquina, apesar que subiu muito, mas nós dependemos disso. Então nós temos, tu viu quanta máquina que tem aí, e tem que ter, não para as máquinas, não para. E a gente vai até meia-noite, 1h e às 5h da manhã de novo, justamente para conseguir fechar a janela de 20 dias, em dia 10 de dezembro tem que estar tudo plantado, para em fevereiro, dia 10, dia 15 colher, para plantar de novo. Então é uma correria, isso que traz o progresso. Por isso que Balsa é uma região privilegiada. Balsa, São Domingos, Maranhão, quando eu falo é Maranhão, é todo o Maranhão aqui praticamente onde é agricultável, entende? Por isso que isso aqui vai crescer cada vez mais, porque nós temos tudo, nós temos luz, 10 horas de luz que é o que precisa para a planta, nós temos as chuvas regulares, às vezes dá alguma coisinha, mas é normalmente. Em São Domingos do Azeitão é fácil ver a movimentação de carretas de um lado para o outro e em postos de combustíveis da região, o que mostra o poder da atividade na rota da soja. Neste período, início de safra, carregando insumos, fertilizantes e outros. Já no final da safra, quando é realizado a colheita, o principal produto transportado é o grão da soja.
em uma rotina que faz parte da logística da Fazenda Nobre. A logística nossa aqui é razoavelmente boa. Hoje nós temos armazém que recebe pertinho daqui, 10 km, 5 km, e temos a logística que é para São Luís. Tudo mais ou menos cai no porto, na fábrica também, mas mais é o porto. A nossa logística não é ruim não, é uma logística boa, as estradas estão bem conservadas, exceto alguma coisinha, mas está bem conservada. Então o nosso produto hoje tem preço, nós temos um preço praticamente hoje, claro, é o mercado internacional, a Bolsa de Chicago, mas hoje nós temos um preço quase parecido com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, entende? Então o nosso preço hoje, o nosso produto, é muito valorizado. Outra propriedade que se destaca pela preocupação em plantar a oleaginosa dentro da janela de plantio é a Fazenda Cacimbas do Grupo Samara, uma das maiores produtoras de grãos de toda a região, com 26 mil hectares e aproximadamente 10 mil hectares já plantados. Uma fazenda bem estruturada que inicia o processo do preparo do solo com a ajuda de uma aeronave Airtraction AT402B nova, avaliada em 7 milhões de reais, para dar conta de toda a extensão territorial da fazenda. A nossa aeronave aqui, a gente começa já antes do plantio, no preparo do solo. Então, que agora eu estou jogando, eu usei esse equipamento agora, que é para jogar sólidos, né? Então estou usando os micronutrientes, tipo um adubo, antes de plantar. Então fiz a área toda, onde vai ser soja, onde vai ser milho. Então já fiz, como eu também faço a semeadura de capim, para cobertura de solo, antes de plantio, né? da safra da soja. Acabando esse processo, a gente troca esse equipamento, que eu creio que semana que vem a gente já irá trocar isso aqui, e colocar as barras de pulverização, que daí já inicia o plantio e começa a pulverização de defensivos. Né? Isso para trabalhar toda a entre-safra? Trabalha já, como a nossa safra do avião agrícola, nós, aqui na empresa, nós começa a partir de setembro e vai até abril, maio, dependendo da condição da safra, depende das chuvas. Né? Quanto mais chuva, mais tardio termina a safra pra gente. E é um trabalho gostoso para ti como piloto? Para mim sim, tem que gostar do serviço, né? Tem que viver no campo, porque a gente vê essa época agora de final de ano, de novembro agora até maio, a gente não para. Então é sempre dentro da fazenda. Após preparar o solo pelo ar e por terra, e já com a janela de plantio aberta, chega a hora de iniciar o processo de plantação com a ajuda das plantadeiras, que fazem isso em diversos setores de plantio divididos por toda a fazenda. O processo inicia lá no preparo do solo. O manejo ele não compreende especificamente o período só de plantio. É um trabalho construído durante o ano todo para chegar nessa janela e ser eficiente. Esse período não pode perder tempo. Estamos na iminência, na largada do plantio, onde todo o processo foi trabalhado para este momento, né? Então, quando a gente faz o preparo de solo, de adubação, aí vem a parte de tratamento de semente, o manejo químico das áreas, para chegar nesse momento, estar todo mundo pronto, toda a equipe preparada, porque como é uma área muito grande, são processos, são etapas onde não pode perder tempo. Qualquer hora do dia é importante para nós, porque especificamente na região Nordeste, as chuvas são diferentes, o regime de chuva é diferente. Então, quanto mais eficiente formos, melhor será o nosso resultado. Todo esse trabalho feito durante o ano todo, com toda a equipe operacional envolvido, prestadores de serviço, diretoria, para que a gente chegue no final e tenhamos esses resultados bastante expressivos, como tivemos na última safra e desejamos ter nessa safra que se inicia agora. E nessa janela de plantio aqui, vocês têm alguma preocupação específica ou estão andando de acordo com o tempo no time certo? Estamos no tempo certo, com a programação em dia, não está nada atrasado, se preparamos para isso. Contamos com uma equipe
que nos auxilia, de profissionais eficientes. Nossa base de apoio é bastante robusta, gestão, diretoria, nosso gerente, nosso diretor. Então, todos esses profissionais contribuem para que o resultado seja o melhor possível na safra. As fazendas Cocais 1 e 2, também em São Domingos do Azeitão, correm com o plantio antes que a janela finalize. A nossa janela de plantio ela vai ali do finalzinho de outubro, né, até o mês de dezembro, né, metade de dezembro. Aí é uma janela que a gente julga que é uma janela essencial para a nossa região, né, onde a cultura se estabelece melhor, onde ela tem um melhor aproveitamento, né, de fotoperíodo e outras condições climáticas, pluviométricas, que ajuda a gente a alcançar os tetos máximos de produtividade, né. Esse ano, igual ao ano passado, da safra 21-22, a safra 22-23, ela também veio um pouco antecipada as chuvas na nossa região, né? E isso fez com que a gente começasse o plantio ali no final de outubro novamente, igual ao ano passado. Isso dá um melhor aproveitamento da janela para nós e também favorece o estabelecimento da safrinha, né? Que é fazer geralmente o milho, né, safrinha, e também um feijão, um milheto, um sul, né? Dá essa possibilidade a mais para a gente realizar mais uma cultura, estabelecer mais uma cultura na lavoura. Todo mundo hoje é consciente com relação a isso, com essa questão, né, de termos estrutura compatível com o que a gente planta, né? Porque antigamente se levava muito prejuízo com relação a isso, né? A estrutura não era compatível e às vezes fazia as coisas inadequadas, fora de período. Mas hoje todo mundo é consciente, tá? Os equipamentos são dimensionados para o tamanho da sua área, né? Todo mundo tem essa consciência, né? E assim plantamos assim a nossa área, certo, no tempo hábil, né? Pegando, certo, a umidade certa no período certo, né? Para que a gente venha realizar uns bons resultados no final. A soja movimenta a economia de São Domingos do Azeitão, emprega trabalhadores e mudou a cidade desde a sua fundação em 1994 e vem crescendo cada vez mais. E a cada ano os números da agricultura de São Domingos do Azeitão são grandiosos e isso fortalece muito a nossa economia local. É uma cadeia produtiva que emprega muito na região. Emprega muito e deixa renda no nosso município. Eu cheguei aqui há 25 anos atrás, São Domingos do Azeitão, eu sempre conto essa história, São Domingos do Azeitão não tinha 10 motos, né? Hoje você chega a ter mansões, operador ganha bastante, com capacitação, operador, suas casas boas, carros, automóveis, então isso traz tudo de renda para o nosso município. Você chegou, por coincidentemente, veio fazer essa reportagem nessa janela de plantio aqui em São Domingos do Azeitão e coincidiu com os festejos de aniversário da nossa cidade. Então, quer dizer, nós estamos de parabéns, muita alegria, as chuvas estão correndo normais, a expectativa está muito grande dos produtores, todo mundo ansiosos, né? Então, foi um momento de festa, nós temos que celebrar bastante festa e pedir a Deus que nos abençoe, que traga um bom inverno, que todos nós que colha, desde o pequeno produtor, que nós estamos dando um incentivo, distribuindo semente, fazendo corte de terra de todos os pequenos produtores, a Prefeitura com a Secretaria de Agricultura está dando toda essa cobertura, já começamos a fazer esse trabalho, né? E que todos no final sejam abençoados, tanto do pequeno como o grande, e a gente só quem ganha é a nossa terra. Nos últimos anos, o agronegócio tem assumido uma merecida posição de destaque nos debates econômicos e nas pautas de discussão no Brasil. O setor vem ganhando visibilidade devido às suas capacidades de expansão, produtividade e geração de emprego. E é assim que tem sido em São Domingos do Azeitão. E eu quero recomendar a todos as camisas produzidas pelas mãos habilidosas de Constâncio Bonfim, da Bonfim Camiseiro em Diadema, São Paulo. Olha, a promoção continua na compra de 3 peças, o frete sai de graça para você. Nada melhor do que ter uma camisa com design exclusivo para você,
feita sob medida, não é bacana? Então, entre em contato agora pelo WhatsApp, você resolve tudo pelo WhatsApp, inclusive tira medidas pelo WhatsApp. Então, você recebe na comodidade da sua casa. Bem, meus amigos, nós já estamos em contagem regressiva, tem 3 caravanas saindo agora em 2023, tudo confirmado, janeiro, nós vamos estar fazendo Jordânia, Israel e Paris. Em abril e também em setembro, nós estaremos fazendo a caravana que vai chegar nos 4 países da Escandinávia, na temporada da Aurora Boreal. Então tem Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Destinos maravilhosos. Você pode se unir a nós e pode parcelar, dando uma entrada e parcelar em 5, 6, 7 vezes. Então, vamos juntos realizar esse sonho? Entre em contato com a Rafastur, www.rafastur.com.br. A Rafastur é especialista em viagens internacionais. Então, vamos realizar esse sonho em 2023. Para mais informações, 98 991 03 4399. O programa de hoje está chegando ao final. Eu quero mandar um abraço afetuoso para o Fred Kennedy, que é promoter e organizou mais uma edição do troféu Lençóis de Areia. Dessa vez foi em Barreirinhas. Quero agradecer mais uma vez a deferência com o Maranhão Rural, que recebe mais esse troféu de melhor apresentador. Muito obrigado ao Fred Kennedy, toda a sua equipe, todo o seu time. E ontem foi uma noite de glamour e de gratidão. Um grande abraço a todos vocês em Barreirinhas. Fiquem com Deus, lembrando que nós estamos aqui pela TV Difusora, todos os domingos pontualmente às 10 horas da manhã, pela TV Milagro Brasil, em todas as plataformas aí da TV Milagro Brasil. Nós esperamos sempre você e também pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se já, Maranhão Rural. No Instagram, @MaranhãoRural_oficial. Forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até domingo, se Deus quiser.